Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e eu te convido a participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu te convido a clicar no botão aí embaixo e se inscrever para que você possa receber as atualizações quando eu postar algum vídeo aqui novo, algum vídeo novo aqui no canal. E para você que é inscrito, inscrita, seja muito bem-vindo de volta a este canal. Vocês já sabem, eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação. E hoje nós vamos dar continuidade às explicações sobre o Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo de 1 a 42. Porém, antes de eu iniciar estas explicações, versículo por versículo, eu vou ler para vocês o capítulo 30 do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, no Pentateuco, né? Por quê? Algumas pessoas me perguntaram a respeito sobre as mandrágoras de Lia, que eu conversei aqui com vocês, que vocês lembram que se você não assistiu o vídeo, eu te convido a voltar lá e assistir, né, novamente e ouvir a leitura do capítulo 4, porque lá nesse capítulo é mencionado o nome de José, que é o filho de Raquel, e Jacó como dono do poço, né, onde o encontro da samaritana, de Jesus com a samaritana acontece, tá bom? Então, como eu falei lá, quem era Jacó, que era o patriarca, marido de Raquel, Leia e Bila e as outras mulheres, ele teve 4 mulheres, e aí eu vou ler a história deles, porque é interessante vocês conhecerem as descendências do que se passam, né, os descendentes da onde essa mulher samaritana veio, porque se ela toca no nome se ela menciona Jacó e José, então vocês hão de convir que há uma descendência, há histórias antepassadas aí, né? Então, se a gente não conhece a genealogia das personagens nas Sagradas Escrituras, a gente não consegue entender bem o que se passa, né? E o Evangelho segundo João, ele traz em diversos momentos, episódios que são acontecidos na história de Israel, né? Desde Gênesis, enfim, passando pelo Êxodo, os Salmos, passando pelos profetas. Então vocês vão perceber que há toda uma história, há todo um enlace. É como se fosse cenas de novela. São narrativas bíblicas, religiosas, históricas e tudo, mas principalmente conta a história de seres humanos, homens e mulheres, que burlam às vezes as leis de Deus, mas depois no andar da carruagem, como diz assim, no caminhar da narrativa, vocês percebem a ação de Deus na vida de todos esses personagens. Vocês vão ver, por exemplo, a ação de Deus na vida de Jacó, na vida de Raquel, de Leia e dos filhos de Israel. Por isso, por meio das matriarcas, existem as 12 tribos, né? E mais a de Efraim e Manassés, né? Então, são histórias bem bonitas e bem interessantes porque mostra justamente a ação de Deus na vida dessas pessoas humanas, que tem toda uma pujança de viver, né? Assim, tem todo. E eles burlam as leis de Deus, enfim, eles são humanos. Essa que é a realidade. Jesus, como humano, estava falando justamente com uma samaritana. Mas eu vou ler para vocês agora o capítulo 30, o versículo de 1. Deixa eu ver aqui. De 1 a 20, tá bom? De 1 a 24. Por quê? Senão vocês não vão conseguir entender toda essa história. Se eu não conseguir falar a respeito do capítulo 4, vocês vão ficar... vai ficar subentendido que houve primeiro uma leitura no vídeo que eu fiz
anteriormente a esse. Aí esse aqui, esse vídeo, e mais o outro da explicação, caso não dê para eu explicar sobre o capítulo 4 da Samaritana. Mas antes eu vou ler a respeito, aí vocês vão ver aonde estão, no texto, onde se fala das mandrágoras de Leia. Uma outra coisa em relação às mandrágoras, vocês percebem que essas narrativas citam, né, as mandrágoras, que são aquela planta mágica, afrodisíaca, enfim. E no meio, fora das Sagradas Escrituras, por exemplo, na literatura mundial e algumas outras, né, eles também utilizam essa planta como se fosse planta mágica. Por exemplo, eu vi outro dia, há um tempo atrás, por exemplo, tem o filme do Harry Potter. Ele usa a autora desses episódios do Harry Potter, desses filmes, do livro de Harry Potter, ela se utiliza dessa ideia de que essa planta é mágica, é aquela coisa toda, né? E isso, claro, os seres humanos buscam também, sempre buscar algo que seja mágico, que seja diferente, que seja encantado, né? Isso encanta sempre o ser humano, isso faz parte da vida de todo ser humano. Então, de buscar o que é lúdico, aquilo que é diferente, o metafísico, os mistérios da vida, da natureza, do céu, enfim, né? Então ele se utiliza, as outras literaturas se utilizam também desta imagem da mandrágora como se fosse algo mágico, mas no final vocês percebem que a mágica não está num objeto, numa segulot, numa superstição, mas está justamente na sua mudança de hábito, na sua mudança de postura, né? Na sua mudança de atitudes. Aí sim, o universo todo, como se fala por aí, conspira ao nosso favor, conspira em nosso favor, ou seja, Deus nos ajuda, né, a conseguirmos os nossos objetivos, as nossas metas, nos ajuda a caminharmos neste mundo, quando a gente se conhece, né, a gente começa a se conectar também com Deus, e aí ele, claro, ele como um ser que nos criou, a sua imagem e semelhança, é claro que vai nos dar força para caminharmos, para nós alcançarmos o nosso objetivo aqui neste mundo, aqui neste planeta, né? Eu sempre penso que o grande objetivo do ser humano é ser feliz, ser livre e ser feliz. Porém, para ser livre e ser feliz, existem regras, né? Então, existe umas regras. Você não vai poder ser feliz destruindo a outra pessoa, né? O outro ser humano, ou se destruindo, né? Então, dificilmente você vai ser feliz, tá? É o que eu penso, mas existem pessoas que se sentem felizes destruindo outras pessoas, se sentem até assim, existe até um certo prazer, vou dizer assim, um tesão em destruir as outras pessoas, né? Tem muita gente que sente um orgasmo múltiplo, vou dizer assim, né? Múltiplos orgasmos por destruírem as pessoas ou por colocarem elas, humilharem, ou enfim, vocês estão aqui, vocês sabem do que eu falo. Quantas vezes vocês mesmos já não se sentiram, às vezes, diminuído na sua dignidade por uma pessoa, às vezes um chefe, um patrão, sei lá, por alguém que se acha mais humano, mais santo, mais tudo, apenas porque ocupa um cargo de hierarquia, ou seja, na igreja, ou seja, no mundo corporativo, ou até mesmo no mundo político, enfim. Então, essas coisas, enfim, afinal de contas, existem, tá? Então, eu vou ler para vocês o texto, que aí vocês vão compreender melhor essa história da Raquel com a Leia, né, e as mulheres de Jacó, o porquê de tudo isso, tá bom? Elas quiseram dar um jeitinho, sabe aquele jeitinho, né? E no final perceberam que não é bem assim. Tem que existir a ação de Deus. Se Deus não for misericordioso para conosco, nós não vamos conseguirmos caminhar nessa vida com alegria, com amor, com justiça, enfim.
Vou ler para vocês. Bereshit 30, né? Gênesis capítulo 30, tá? Versículo de 1 a 24. Vou ler para vocês. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó. Por quê? Porque ela também, Raquel era amada, é amada de Jacó. Porém, o filho Labão, fez com que a Lia casasse com Jacó, porque ela era a mais velha, tá? Então tem toda uma história anterior, mas essa é legal. Vamos lá. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Ou seja, dá-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Interessante aqui que aqui já tem uma barriga de aluguel, né, gente? Né? Os textos antigos já mostram algo que tem acontecido na nossa atualidade, no século 21, tá? Então, aí diz assim no versículo 4: assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relação com ela. Imagina, Jacó é homem, não tô com preconceito, mas o homem dá qualquer coisa que ele come, né, gente? Então, vamos lá, tá? Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho, a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz ao segundo filho, a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Você vê, quando a gente compete, não adianta. A gente sempre sai perdendo, gente. Olha só. E ela acha que tá vencendo, né, a irmã. Aí aqui. Por isso deu ao seu filho o nome de Neftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, né, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada. E deu ao filho o nome de quê? Gade. Vocês lembram da tribo de Gade? Se eu não me engano, a pedra de Gade é o diamante. Se não me falha a memória, é o diamante. Então, a Lia deu o seu filho o nome de Gade, né? Afortunada, né? Então tá tudo ligado, gente. O diamante é o quê? Representa o quê? A fortuna, né? A riqueza, enfim. Então, no versículo 12: depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias de colheita do trigo, Ruben, agora vamos entrar na história que eu contei para vocês em relação lá no outro vídeo, tá? Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: dá-me algumas mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você uma noite, em troca das mandrágoras de seu filho. Vocês percebem como elas trocam? Eu vou beber água um pouquinho, gente, peraí.
vocês percebem que as duas negociam uma noite para ter relações sexuais, gente. É isso mesmo, para ter relações sexuais com Jacó, para que a Raquel tenha filhos. Olha só a história, como é que é, a vida como ela é. Então, ele poderá ter relações com você uma noite em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia, né, saiu ao encontro dele e disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. Gente, essa história é realmente muito engraçada, não é? Fala sério se não é. Aqui, ó. Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve, lógico que ele não dispensou, né, gente? E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus viu Leia, né? Ela ficou grávida e deu à luz ao quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. Olha essa coisa de achar que o homem vai ficar com a pessoa por causa de um filho. Gente, pelo amor de Deus. Mas aqui a história é assim, gente. Não tem jeito, tá? Porque dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Essa história de Diná também é maravilhosa, gente. Vocês vão entender muitas coisas. Deus lembrou-se que Raquel ouviu-a e a fez fecunda. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, ou seja, a minha vergonha. Eu deixei de comer o pão da vergonha, né? E deu ao filho o nome de José, exatamente, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu. Não, desculpa, era até isso, eu já estava no outro capítulo. Então, o que acontece, gente? Vocês percebem que houve essa negociação para que Raquel tivesse o filho. Então, em troca de uma noite, ela deu a noite dela para Léa, e quem engravidou foi Léa, e ela não engravidou, né? E não, para vocês verem como as segulotes, as superstições, a mandrágora, não foi a mandrágora, o efeito da mandrágora que fez Raquel fértil, ou que fez Raquel engravidar, porque ela não engravidou neste momento também. Ela, depois de muito tempo, foi que, como ela mesma diz, né? Deus lembrou-se de mim, né? E me fez fecunda, né? E aí ela engravidou de José, que aí os irmãos venderam ele como escravo. Depois ele foi para a cadeia, foi o excelente escravo, se tornou chefe lá na cadeia. E depois foi se tornar o governador no Egito, conforme o sonho que ele tinha lá no passado, né? É aquela coisa, gente, quando Deus quer honrar a gente, Ele nos coloca em situações difíceis para ver se nós damos conta de servirmos a Ele, tanto no pouco como no muito, né? Ou seja, você sai de escravo, né? Para ser comandante, ser o governador lá de Potifar. Vocês lembram? Ele, né, José, foi o governante lá de Potifar. E ele honrou Potifar, mesmo com todas aquelas situações que vocês devem conhecer aí dos textos. Agora, eu vou ler
versículo por versículo, das explicações a respeito do capítulo 4 do Evangelho segundo João. Eu li do texto aqui esta Bíblia de Estudo Almeida Revisada. Ela é uma Bíblia, como muitos chamam, evangélica. Vocês sabem que aqui eu geralmente utilizo a Bíblia das Paulinas, a Bíblia, né? Mas hoje eu li esta da Bíblia Almeida, que é uma Bíblia chamada de evangélica, né? A outra é católica, mas enfim. E é da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Então, aqui eu leio tudo, gente. Eu não tenho apego a nenhuma literatura. Então, aqui eu li essa tradução da Almeida, que eu achei bem interessante, tá bom? Agora nós vamos... eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo João. Vamos lá! Bom, no versículo 1 a 3, Jesus deixa a Judéia e se dirige novamente a Galileia, conforme o versículo 3. A causa ou razão desse deslocamento se encontra no que é narrado no versículo 1. Os fariseus tinham ouvido que ele fazia numerosos discípulos e batizava, mais do que João. Com isso, aparentemente, surgiu um perigo para a sua segurança e a segurança dos seus discípulos. De um lado, parece-se pressupor que o batismo de Jesus esteja no mesmo nível que o batismo de João. Assim surge uma situação de concorrência, né? Vocês lembram que os discípulos de João vão lá e dizem: olha, aquele lá tá batizando mais do que... Você vai ficar com inveja, né? Para João, né? Então, há uma situação de concorrência. Contudo, esta impressão parece ser corrigida pelo que é afirmado no versículo 2. Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. Para o autor do quarto evangelho, o batismo oferecido por Jesus é de outra natureza do que o batismo promovido por João. Jesus batiza com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. Já expliquei lá no outro vídeo sobre isso também para vocês, né? E não com água, né? Conforme João 1:33. Neste sentido, o batismo de João vai para além do batismo... nesse sentido, o batismo de Jesus vai para além do batismo de João. Com as informações recebidas em João 1, capítulo 1:33 e capítulo 4, versículo 2, o ouvinte leitor, que somos nós, do Evangelho, percebe que a natureza era o batismo de Jesus em João 3, versículo 22 e 26. A volta a Galileia via Samaria corresponde ao costume dos judeus subindo a Jerusalém. Os judeus da Galileia preferiam o caminho pelo vale do Rio Jordão. Assim, rumo ao santuário, não iriam correr o risco de se tornarem impuros por passarem por Samaria. Voltando, não precisavam ter mais esta preocupação. Por quê? Lá em Samaria, vocês viram nos textos, conforme eu expliquei para vocês, era mesclado com diversos povos, os persas, os babilônios e entre outros, os sírios, enfim. E esse povo eles cultuavam outros deuses, né? Asterote, tem muitos outros, tá? Então, os judeus, para preservarem a sua pureza, eles evitavam passar. É como se de repente, olha, eu vou dar um exemplo aqui para nós. Olha, a gente diz assim, eu sou cristão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu não posso ir lá na zona, não posso passar pelos inferninhos, não posso nem às vezes entrar num bar, né? Eu entro, porque, enfim, eu sou luz, então eu entro em qualquer lugar. Mas a ideia deles aqui, eles não entram, né? De jeito nenhum, para não se contaminarem, enfim, tem toda essa questão da purificação, né?
Então, o que acontece é isso. No versículo 4 a 6, os versículos servem como introdução ao diálogo entre Jesus e a samaritana. Quando eu digo eu entro, gente, porque às vezes você precisa comprar alguma coisa e digamos assim, o supermercado tá fechado, você precisa de água, precisa de alguma bebida e tá tudo fechado e só tem lá ali na esquina. Você vai lá. Você não vai morrer de sede porque o lugar é assim, assim, assim. Não, você não é. Acabou. Entendeu? Então você pode ir e ser luz. Dizer, olha, Deus te abençoe naquilo que é bom e ponto. Tá? Então é isso. Isso em qualquer lugar do mundo, gente. Tá? Em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Você não vai ficar com sede, né? Morrer de sede por conta enfim, de preceitos. Então, no versículo 4 a 6, os versículos servem como introdução ao diálogo entre Jesus e a samaritana. Pela primeira vez, Samaria, que é o lugar, é mencionado. Notem que o nome da mulher samaritana não é mencionado o lugar de onde ela é, tá bom? Então, o nome dela não é Samaria. Samaria é o nome do lugar, mas ela é anônima aqui, tá? Uma mulher anônima. Então, Samaria é mencionada. Pela primeira vez, Samaria é mencionada. Não se trata do destino final, mas de algum lugar de passagem. Mesmo assim, a Samaria se tornará o espaço de encontros e conversas importantes. É aquilo que eu falo, o bar ou qualquer lugar onde você vai comprar sua água, que porventura os mercados estejam fechados, ele não é o destino final, mas ele pode, você como cristão, você pode levar à luz uma palavra na hora da tua compra para alguém que talvez esteja lá, trabalhando lá, se sentindo oprimido, ou de alguma forma está lá e de repente uma palavra tua pode salvar a vida daquela pessoa que está naquele lugar, tá bom? Então, vamos ver por esse lado, tá? Então, a Samaria se torna um lugar de encontros e conversas importantes. Em relação ao lugar, ocorre um movimento genérico ao específico, do genérico ao específico. Samaria, Sicá. Fonte do quê? Fonte de Jacó. Sicá talvez lembre as palavras hebraicas para ficar bêbado. Rekva, alguma coisa assim. Ou bebida forte, ou bêbado, que Rikov. Viu? Após a destruição de Siquém por João Hircano I, em 129 a.C., Sicá tornou-se o quê? A capital da Samaria, né? Que Jacó deu, tornou-se a capital de Samaria. Que Jacó deu naquela região um pedaço de terra ou um campo ao seu filho José, né? Pode ser conferido, por exemplo, no Antigo Testamento, combinando com as informações de Gênesis 33, né, Bereshit 33, capítulo 18 a 19, e em Gênesis 48, versículo 4, ou conforme Josué 24, 32. Os restos mortais de José são enterrados no campo que Jacó deu a seus filhos. Em vista do tempo, marca-se a 6ª hora, ou seja, aqui tem uma informação cronológica, tá? Uma narrativa, ela possui informações geográficas, informações cronológicas, tem um personagem, transformação, tem uma ação transformadora, tem toda uma trama, enfim, tá? Então, aqui, ó, conforme... Aqui, em vista do tempo, a cronologia, né? Marca-se a 6ª hora, ou seja, o momento de maior calor. A 6ª hora é meio-dia, gente, tá? Do calor. Jesus está cansado da viagem. A formulação lembra o mundo da missão, onde pessoas se cansam no serviço do anúncio e da condução das comunidades, conforme João 4:38, 1 Tessalonicenses 5:12 e 1 Coríntios
16:16. O que significa isso, né? As pessoas se cansam do anúncio e da condução das comunidades. Quantos sacerdotes, quantos padres, quantos pastores, quantos missionários não estão se sentindo sobrecarregados? Eu tenho um livro que se chama, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ele se chama O Desgaste, não tá aqui não. O Desgaste na Vida Sacerdotal. Porque, gente, muita gente acha que a hierarquia, o pessoal que trabalha com desse mundo religioso, eles acham que as pessoas são perfeitas, que as pessoas são super-heróis, que as pessoas são muito santas, muito isso, muito aquilo. Então jogam em cima dessas pessoas fardos pesadíssimos. O padre não pode falar puta que pariu, entendeu? O pastor não pode mandar entendeu? Por quê? Porque cria-se uma imagem de que essas pessoas são superiores ao humano, mas eles não são. Eles são pessoas humanas, assim como eu, como você, como qualquer outra pessoa. Eles estão ali cumprindo uma missão, é uma profissão para muitos, né? Eles têm que cumprirem metas, eles têm que mostrarem metas no final do mês, no final da semana. O pastor tem que saber, dependendo da denominação, ele tem que dar uma resposta ao seu bispo. Bispo significa administrador. Ele tem que dar uma resposta de quantas pessoas passaram naquela igreja, quantas pessoas passaram pelo templo, tudo questões de matemática, quantas pessoas você conseguiu converter, quantas pessoas você trouxe para o evangelho, quantas pessoas se curaram, tudo isso, gente, tá? Então, imagina só, e aí de repente ele tem um problema pessoal, um problema de família, um problema que vocês também têm e que nós também temos. E de repente ele não sabe resolver, ele diz, puxa vida, eu faço uma homilia para milhares de pessoas, eu levanto milhares de pessoas, que não é ele, é Deus, né, o Espírito Santo. Mas às vezes muito cai nessa ideia de que é eles, que somos nós, e não somos nós que fazemos, né, que falamos das coisas de Deus para vocês ou para uma pessoa. Mas é o próprio Espírito Santo, só que às vezes isso se mistura. E aí, depois há esse desgaste emocional, espiritual, físico, mental e tudo mais, tá? Então, aí se torna uma missão muito difícil de fazer. Puxa vida, como que eu tô falando da palavra de Deus, mas na minha vida eu não consigo praticar, eu não consigo de verdade sentir essa palavra, né? Isso vocês vão ver nos textos, vocês vão ver em Daniel, a história de Daniel e muitos outras personagens que estão também na mesma situação e que nós atualmente também vivemos a mesma situação que eles, entendem? Então, não sobrecarreguem os seus líderes de um monte de coisas que às vezes nós, nem eu, nem você, vamos conseguir realizar nas nossas vidas, né? Agora, o que nós devemos fazer é nos conhecermos, nos melhorarmos, mudarmos a nossa postura, né? O autoconhecimento é simplesmente maravilhoso. Aí sim, todos nós vamos ter o reino de Deus já nas nossas vidas agora. Então aqui, ó, após a destruição, onde eu tava, aqui, o tempo marca a 6ª hora, ou seja, o momento de maior calor do dia. Jesus está cansado da viagem, imagina aquele povo tudo lá, querendo se confessar para Jesus, e Jesus está lá horas e horas e horas e horas, ou então querendo uma palavra de Jesus. Então, Jesus, profetiza na minha vida, diz que eu vou ganhar um Porsche, um Mercedes, diz que eu vou ser cabeça, diz que eu vou ter uma mansão linda, maravilhosa lá em Mônaco, não sei o quê. Você entendeu? Tem um monte de gente querendo isso e vai atrás dos pastores, vai atrás dos profetas, vai atrás dos padres, quem sabe ele não me dá uma profecia, né? Então, imagina só, Jesus ali, né, ele foi lá com a mulher samaritana dar uma palavra para ela, tentar fazer com que ela mudasse a sua mentalidade, né?
É isso, gente, né? Mas profetizar na vida das pessoas não é só dizer, olha, tu vai ter um Porsche, tu vai ter não sei o quê, tu vai ser cabeça, tu vai ser... E o resto das outras pessoas? Já que eu vou ser cabeça, cadê a cauda? Quem é que vai ser minha cauda? Vocês entendem, gente? É tudo interligado. Nós somos, no mundo de Deus, como um colar. O fio é Deus. E aí as pérolas, né, somos nós. Cada um vai, um ajudando o outro até formar um colar divino, tá? Então, é um ajudando o outro. Então, não sobrecarregue os teus líderes religiosos, tá? Não fica atrás do político que pode ser o salvador da pátria, não. Tu tens que fazer a tua parte para que ele faça o trabalho dele também corretamente, não importa quem seja, se é de direita, se é de esquerda, enfim, vocês entenderam, né? Essa questão do cansaço da missão, seja lá de qual missão você tem. Ser mãe é cansativo? Muito! Ser esposa é cansativo? Muito! Ser filha é cansativo? Muito! Ainda mais se você tem responsabilidade sobre essas pessoas. Tem gente que não tá nem aí. Ah, eu vou levar de boa, eu vou fazer... Mas quem tem responsabilidade vai ter sim um cansaço mental, espiritual, físico, tá? Então, pensem nisso também. A fonte de Jacó remete àquelas narrativas que trabalham com o quê? Com o cenário de uma fonte. Conforme Gênesis 24... versículo 10 a 21. O servo de Abraão encontra o que? Rebeca. Conforme no capítulo 29, 1 a 13, Jacó encontra o que? Encontra Raquel. Aqui de novo estamos falando sobre Rívca, né? Raquel, a matriarca aqui das mandrágoras. Conforme Êxodo, Shemote 2, versículos 16 a 24. Moisés, encontra o que? Séfora, né? Ou Zípora, não sei como vocês vão ler aí nos textos de vocês. No versículo 7 a 9, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana se estende até o versículo 26. No versículo 7 a 15, o tema é o que? A água da vida. Depois, no versículo 16 a 26, a conversa gira em torno dos maridos da samaritana, do verdadeiro lugar de culto e da identidade de Jesus. Jesus é apresentado como quem sente sede e fome. De um lado, ele pede à samaritana que lhe dê de beber, conforme o versículo 7. De outro lado, narra-se que os discípulos tinham ido à cidade para comprar provisões, conforme o versículo 8. Contudo, as necessidades materiais ou físicas de Jesus revelam conotações espirituais. Ou seja, todos nós vamos sentir fome, sede, desejos, pulsões, tudo isso, gente, mas tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, isso tudo também revela uma conotação espiritual, né? Assim na terra como no céu. Então, se você estiver ligado ao céu de forma coerente, de forma correta, coesa, então você está também com conotações espirituais. O tema da água ganha profundidade quando observados certos paralelismos na Sagrada Escritura de Israel. Por exemplo, em Salmo 42, versículo 2 e 3. Como a serva anseia por leitos de água, assim minha alma anseia por ti. Tem até uma música, ó Deus, minha alma está com sede de ti, do Deus vivo, né? Existe até uma música assim, não lembro bem, chama-se Yedid Nefesh, o nome da música. Depois eu coloco aqui para vocês, é bem bacana. Nesse sentido, Jesus parece sentir sede da salvação do homem, né?
conforme a palavra de Jesus, antes da sua morte na cruz, em João 19, versículo 28. Tenho sede. Neste mesmo sentido, o alimento de Jesus é fazer a vontade daquele que o enviou a completar a obra, conforme João 3, versículo 34. Seja ainda lembrado que Deus ofereceu água a seu povo quando este atravessava o deserto. Shemote 15, 22 a 27, Êxodo 15, 29 a 22 a 27, Êxodo 17, 1 a 7 e Salmo 105, 41. Em Ezequiel 47, por sua vez, surge a imagem de uma fonte que jorra água no templo de Jerusalém, no templo de Jerusalém, sendo que esta água se transforma num rio que faz o deserto florir. No Evangelho segundo João, são narrados 2 milagres que acontecem junto a piscinas, conforme João capítulo 5, 2 e João capítulo 9, versículo 7, né? Lá do tanque de Betesda, e tem mais outro, tá? Além disso, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, conforme João 7, 37. Resumindo, Jesus mesmo experimenta a sede. Ao mesmo tempo, ele consegue satisfazer a sede dos homens, uma vez que ele anseia pela salvação destes últimos. A samaritana, no entanto, não compreende o sentido mais profundo do pedido de Jesus, nem atende o pedido dele, mas começa um diálogo sobre como ele, como judeu, pode pedir algo a uma samaritana, sendo que os judeus não se servem dos utensílios dos samaritanos. Vocês percebem aqui as coisas, né? Sobre a questão da purificação. Versículo 10 a 12. 2 novos temas aparecem na segunda parte do diálogo entre Jesus e a samaritana: a água que Jesus oferece e a grandeza da pessoa de Jesus. Em vez de insistir em seu pedido de beber, Jesus oferece uma bebida à mulher a qual ela não conhece. Em vez de água do poço, Jesus lhe oferece água viva. Contudo, a samaritana não compreende as palavras de Jesus. Jesus lhe parece ser astuto. Ele nem tem balde e o poço é fundo. Ou seja, a mulher entende as palavras de Jesus somente no sentido físico e natural, sem contar com um sentido mais profundo e religioso, né, metafísico. Além disso, ela introduz uma comparação. Por acaso, Jesus seria maior do que Jacó, o qual deu este poço a seus filhos? É um exemplo para a ironia joanina, tá? No Evangelho segundo João há essas ironias, gente. Para o convite joanina, para o ouvinte leitor do Evangelho, Jesus, de fato, é maior que o patriarca Jacó. A samaritana, porém, não compreende isso. No versículo 13 a 15, a resposta de Jesus não menciona o balde, nem sua relação com o patriarca Jacó. Jesus apenas descreve as propriedades da água oferecida por ele. Quem bebe dela não terá mais sede, pois esta água jorra vida definitiva, ou seja, jorra a vida eterna, conforme João 6,35. A samaritana está diante da visão de fé e responde de acordo com as suas necessidades do dia a dia. Enfim, até agora o diálogo não avançou muito. Jesus apenas irá apenas mexer com a incompreensão da mulher samaritana quando introduz outro tema. E aí, gente, existe aqui o restante dos versículos, que é o capítulo... eu vou ter que ler depois o capítulo, os versículos 14 a 18, numa outra oportunidade, porque o vídeo já está ficando bem longo e eu sei que nem todos têm muita paciência de ouvi-lo, porém, esse estudo vai continuar, tá bom? Que é do capítulo 4, as explicações
do capítulo 4, versículos de 1 a 42, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente semana, que vocês fiquem por Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus, e numa próxima oportunidade eu volto para falar dos versículos 14 até o 42 do capítulo 4 do Evangelho segundo João, tá bom? Evangelho segundo Yohanan. Francisca, você não passou perfume hoje? Gente, eu passei sim. Eu vou mostrar pra vocês o perfume que eu passei, tá? Tá um cheiro, uma pena que, ó, é um perfume árabe. É uma pena, ele se chama Alvatania. Alvatania, isso. É da Alvatania, tá bom? Quem fabrica, e o nome dele é Tahani. Ele é free, ele não tem testes em animais. Agora tudo tá assim, né? Não pode ser testado em animais, então é isso. Tem um cheiro muito bom. Se vocês, a internet ainda não deu essa possibilidade das pessoas sentirem cheiros, né? Mas eu mostro aqui pra vocês, porque vocês já se acostumaram a me ver aqui sendo, me perfumando e tudo mais. Depois, quando nós chegarmos no capítulo 12 de João, vocês vão compreender. Aliás, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Vocês sabem que o profeta Ezequiel diz que Deus, ele deseja que nós tenhamos, que nós sejamos o bom perfume nas narinas do Eterno, né? E lá em Paulo, não lembro se é em 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, gente, como que eu vou andar na minha casa, sabe, sem perfume produzido e sem o perfume mesmo de vida, né? Minha vida tem que existir, ser esse perfume para as pessoas. Talvez, tem gente que não gosta do meu cheiro, tá? Porque às vezes eu também sou bem, né? Mas tem outros que amam o meu cheiro, não tem jeito, tá? Pera aí que eu vou procurar aqui para vocês rapidinho. Acho que é Ezequiel 40 ou 20, 40, uma coisa assim. 40, 20 ou 20, 40. Deixa eu ver aqui. Ele vai dizer que Deus diz que vai reunir todos os seus filhos, né? Todos os seus filhos. Cadê? E nós seremos um bom perfume para Deus. Aqui, para a visão do futuro. Aqui. No início do 25º ano de exílio, ou seja, nós fomos exilados, porque nossa pátria é celeste, então nós estamos aqui na terra como exilados, tá? No início do ano, do 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele dia exato, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual do lado sul havia prédios, enfim, peraí, deixa eu ver aqui, até chegar onde. Me levou para lá, aqui, e me levou para lá, eu vi um homem que parecia de bronze, tararata. Não é isso ainda não. Tá. Deixa eu ver aqui, esse aqui é o 20, quer ver só? Não. Não é. Ai, eu invento de falar as coisas pra vocês, depois eu fico aqui sem saber. Sem saber. Peraí, gente, vou já ver aqui. Peraí, Ezequiel. Vou procurar aqui na internet hoje. Ezequiel 20, 40. É um tão bonito.
tão bonito. Eu não lembro agora, depois eu vou procurar, mas eu acho que é Ezequiel, que ele diz assim que a nossa vida deve ser esse bom perfume que daqui da terra sai e vai até as narinas do Eterno. É bem legal. Ou seja, o que quer dizer isso? É para passar, para você se encher de perfume, Francisca? Não. O perfume que Deus quer... mexeu aqui. O perfume que Deus quer de nós é o quê? É o perfume da justiça, é o perfume do amor, é o perfume da compreensão, é o perfume... É esse o perfume. Não é o perfume das marcas que a gente usa, nada disso não. Aqui, ó. Em árabe. Olha que lindo, gente. Os árabes, eles fazem umas coisas bem bonitas. Aliás, eu tenho aqui essa semana, aqui na Mesquita do Brasil. Fui convidada para ir lá. Então, gente, é isso, tá? Nós devemos ser esse bom perfume de Cristo para Deus. Então, depois eu trago para vocês essa parte de Ezequiel. Legal? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Tchau, tchau.